A adoção foi muito comum dentro do meu lar. Eu tenho 3 primos pela via adotiva. Cresci com crianças de abrigo passando o Natal com a gente. Eu tinha uma tia paterna que sempre trazia uma criança. É mesmo? Sim, e geralmente eram crianças da mesma idade que eu. Então eu tive uma identificação ali por volta dos 11, 12 anos. E com 13 anos eu decidi que seria mãe pela via da adoção. Eu vou falar pra você que assim, a maior vitória da minha vida é ver aquelas crianças que eram cacos hoje em seres incríveis, eles são incríveis. Mas fala um pouco pra gente, assim, de alguém que tá nos ouvindo e talvez já desde muito tempo tem esse desejo, tem pensado sobre isso, o Senhor tá falando com ele e com ela sobre isso. Começa por onde? Vai aonde, né, assim, hoje? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Jesus Cop podcast, essa mesa abençoada de comunhão. E hoje nós vamos ter um papo muito legal aqui de um assunto que é muito caro ao meu coração e eu quero ouvir, aprender mais hoje. Eu tenho certeza que vai mexer muito com você também, né? Se você tá só ouvindo a gente aí nas plataformas de áudio, hoje nós vamos falar sobre adoção. E aí eu tenho certeza que ouça com o coração aberto, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de várias maneiras aí a partir desse papo aqui. Antes de a gente começar, se inscreve no canal aqui, clica aí, é só clicar no botão aí, você vai estar ajudando muito a gente, porque a plataforma começa a entender que é relevante esse conteúdo e mostrar para mais pessoas. Também, durante o papo aí, deixa um comentário, curte o vídeo, que você vai estar sempre reagindo aí o vídeo e mais pessoas vão ter acesso. Beleza? Vambora! Podcast de hoje. Fernanda, obrigado pela tua presença aqui. Imagina, é um prazer pra mim. Uma honra recebê-la aqui. E eu queria começar perguntando já para você como é que esse tema entrou na sua vida, né? Esse tema da adoção e você já tem pessoas ao seu redor da família que eram filhos por adoção, como é que foi? A adoção foi muito comum dentro do meu lar. Eu tenho 3 primos pela via adotiva. Cresci com crianças de abrigo passando o Natal com a gente. Eu tinha uma tia paterna que sempre trazia uma criança. É mesmo? Sim, e geralmente eram crianças da mesma idade que eu. Então eu tive uma identificação ali por volta dos 11, 12 anos. E com 13 anos eu decidi que seria mãe pela via da adoção. Quando você tinha 13 anos? 13. E foi muito legal porque a decisão não veio por dó dessas crianças, mas eu me questionei. Eu falei assim, o que tem diferente na minha vida, que tem na vida deles? Será que eu sou capaz de amar um filho, escolher amar um filho? E quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu fui visitar uma instituição de acolhimento com as amigas e eu ouvi a primeira vez o termo indoável, que era um bebezinho que tinha uma doença rara e ele tinha HIV. E quando eu me aproximei do berço, a cuidadora virou e falou assim, ele não. E eu falei assim, por que não? Ela falou assim, ele é indoável. E aquilo mexeu muito comigo. Então, desde muito novinha, eu sempre questionei o que é adoção, por que adotar. Mas o que é um termo popular do abrigo? Ou realmente essa criança não vai para adoção? Ou é porque ninguém quer? O que é o geralmente é utilizado esse termo para aquelas crianças que não se encaixam no perfil da maioria dos candidatos, né? Okay. Hoje, a gente tem avançado em relação a isso, mas até pouco atrás não se falava de adoção de grupos de irmãos, de crianças mais velhas, né? Crianças com alguma necessidade específica. E aos pouquinhos a gente vai caminhando para romper com esse termo. Entendi. Então você estava lá nessa visita. Isso. E isso mexeu profundamente com você. Muito. E eu tive várias experiências ao longo da minha vida onde eu fui aprendendo sobre o tema de uma forma muito natural. E quando eu conheci meu esposo, né, a gente começou a namorar, eu lembro que essa era um questionamento. Será que ele aceitaria adotar? E quando ele me pediu pra casar, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu quero adotar. Isso é um problema pra você? E pra minha surpresa, Maurício, de jeito nenhum. A gente pode gerar um filho pela via biológica, pela via adotiva. E foi um sonho dos nossos corações. Só que eu não engravidei. Olha aqui, mas só antes de você entrar nessa parte tão importante da história, quão importante é isso, né? De colocar isso na mesa, de falar sobre isso, porque eu percebo assim muitas vezes que
Eu lembro que na época de liderando jovens, eu falava muito assim, né, pros jovens, né? Seguinte, não se empolga tanto em beijar e tal, porque senão vocês não vão conversar. E agora é época de conversar, vocês vão falar de tudo. E como um tema como esse é fundamental, né? Então você tem um sonho desde os 13 anos de ser mãe por adoção, e aí você vai agora falar para uma pessoa, eu tô com você o resto da vida. Essa pessoa tá disposta a esse sonho que mexe muito, né, com a vida. Então, como é importante colocar isso na mesa, né? Muito, muito. E a gente, hoje, acompanhando muitas famílias, às vezes a gente percebe que muitos casais têm dificuldade, mesmo após anos de casados, de conversar abertamente pelo tema. E eu recebo muito assim, eu quero adotar, mas meu esposo não quer. E aí, o que eu faço? Não adota. Não adota. Porque tem que ser um desejo dos dois. Então, é um tema muito importante. Porque querendo já vai ser um grande desafio. Sim. Né? Então, com um não querendo e tal, isso é realmente… Mas é muito importante pros que estão namorando, estão noivo aí, ouça. Vocês vão ter conversas como essa, né? Sim. Que até poxa, se nós não conseguirmos ter um filho. Porque a verdade é que você só vai saber quando vocês forem começar a tentar, né? Vamos adotar, nós não vamos adotar, nós vamos… são conversas importantes de ter, né? E aí, vocês fizeram esse combinado, vamos ter um filho pela via biológica e depois a gente parte para adoção. Eu casei muito nova, eu casei com 18 anos. É mesmo? E eu já quis ter um filho com 19. Eu tinha uma urgência em ser mãe. Por que você acha? Eu acho que eu sempre fui muito maternal. Eu trabalhava com enfermagem, eu sempre gostei de cuidar, eu sempre fui muito do cuidado. Então, acho que na minha mente, o maternar ia gerar essa satisfação. Legal. E como eu casei com 18 anos, tinha a pressão da sociedade que eu tava casando porque eu tava grávida. Todo mundo achava, né? Como assim uma menina de 18 anos vai casar? Então, sempre teve muito aquela pergunta, quando vem o filho? Quando vem o filho? E a gente planejou, idealizou que teríamos primeiro um filho na via biológica, porque assim como a maior parte das pessoas, a gente tinha vários preconceitos sobre o assunto. Eu achava que para adotar uma criança tinha que ter uma super condição financeira, que você tinha que estar muito bem preparado psicologicamente, no sentido assim, a criança já saía da instituição com o psicólogo para ela e para você. Então eu falava, Maurício, vamos se preparar financeiramente pra gente poder adotar o nosso filho. E a gente faz o seguinte, a gente já vai direto pra adoção de um pré-adolescente. Eu nunca tive o desejo de adotar um bebê, justamente por causa da identificação que eu tive lá na minha adolescência. E aí o Maurício, então tá bom, lá quando nosso filho tiver 11, 12 anos a gente adota. Um monte de plano. Começamos a tentar, mas a gente nunca engravidou. E o mais interessante é que nem eu, nem ele temos nenhum problema que nos impeça de engravidar. É mesmo? A medicina nunca soube explicar. Inclusive… Fez todos os exames? Tudo. Todos os médicos que eu passei… Não, você vai engravidar, você vai engravidar. Mas eu nunca engravidei. E eu acho que isso não chegou nem a perder nada. Nunca engravidei. Olha só. E é uma coisa que, assim, gerou muita dor, muito sofrimento. E que é a dor de muitas pessoas, né? Sim. A infertilidade, tem que falar sobre infertilidade, dói, ela machuca, ela corrói. Você vive um luto pelo filho que você nunca teve. Forte. É muito sofrido e dentro da igreja é um assunto muito tabu. Porque a igreja tem dificuldade para lidar com a infertilidade. Porque geralmente associa a falta de fé. Né? Então, quando você vê alguém falando assim, eu não tô conseguindo ter um filho, a primeira coisa que alguém vai virar pra você e falar assim, ora mais, jejua, coloca na presença de Deus. E eu lembro que muito tempo isso doía em mim. Porque eu questionava Deus, eu falava assim, Deus, o Senhor não me dá esse filho porque eu não mereço? Porque eu ouvia tanto, né? E Deus, assim, ia trabalhando no meu coração, até… Porque tem uma coisa boa na igreja, que é um incentivo a ter filhos, né? Sim. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque vai contra até o que tem hoje acontecido na sociedade, né? Que cada vez, sociedade ocidental principalmente, cada vez tendo menos filhos, né? Então é muito legal isso na igreja, de a gente falar, poxa, nosso bem mais precioso é a família, vamos falar de família, vamos falar de paternidade e tal. Mas… em contrapartida, né, aquele que começa a ter dificuldade, não consegue ter, vive uma pressão dentro da igreja, né?
infelizmente. Mas também é um tema que hoje está sendo debatido, que as pessoas estão olhando com mais carinho, né? Eu acho que existe esse tabu todo justamente porque a igreja também não entendeu o que é adoção ainda. A nossa sociedade ainda não entendeu o que é adoção, né? Mas tem muita gente lutando para desconstruir isso. E como é que é, assim, para a mulher, a questão do não ter filhos, assim? No sentido de… há um questionamento da sua… do seu valor, né? Daquilo que você tá ali pra fazer, né? Aquilo que você… Eu tive 3 depressões. Minha primeira depressão veio aos 19 e depois perdurou por muito tempo. E assim, foi destruidor. E eu não entendia o porquê eu estava com depressão. Mas a primeira não estava ligada a isso? Já, porque logo no primeiro ano eu tinha 19, eu achei que eu ia engravidar muito fácil, né? Poxa, todo mundo engravidava e eu não. E eu tinha uma ansiedade em relação ao assunto. Então, a minha primeira depressão já veio logo no primeiro ano. Foi muito sofrido, muito destruidor, e ela foi agravada pela cobrança. Então, as pessoas vinham perto de mim o tempo todo, né? Me viam, quando veio o filho? Cadê o filho? E aí eu passei uma fase da minha vida onde eu comecei a mentir. Então, ao invés de falar assim, ó, eu tô tentando engravidar e não tô conseguindo, eu virava e falava assim, não, agora eu tô me dedicando aos estudos. Não, voltei a fazer faculdade, ó, tô trabalhando, doutorado, cada hora era uma desculpa. E porque aquilo era uma ferida muito grande pra mim, né? E aos poucos eu criei uma prisão emocional, que eu falo que foi eu que criei pra mim mesma, onde eu coloquei na cabeça que se eu não tivesse um filho biológico, eu não seria uma mulher suficientemente. Eu seria uma mulher incompleta. E era tão estranho, porque a Fernanda que decidiu adotar com 13 anos, nesse período, parece que a adoção não existia. É mesmo? Parece que nem vinha na minha mente. Tanto é que eu só me toquei que a adoção era o caminho que eu queria seguir quando eu me desliguei das tentativas para engravidar. Foi um momento onde… Isso com quanto tempo de casada? 11 anos. Eu procurei o último especialista que me indicaram, e esse médico, ele afirmou que eu engravidaria. Ele falou assim, você vai engravidar, não tem como. E foram 4 tentativas, que eu fazia ultrassom todos os dias, eu não cheguei a fazer nenhum procedimento invasivo, e eu não engravidei. E aí um dia eu cheguei na consulta, nessa consulta meu marido não foi, ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você deveria fazer uma fertilização. E na hora que ele falou isso, meu olho encheu de lágrima e ele ficou ali paralisado. E eu falei assim, você tá dizendo que eu não preciso mais engravidar? Ele falou, não, eu falei que você pode fazer uma fertilização para engravidar. Ele, não, você acabou de dizer que eu não sou mais obrigada a engravidar. E eu chorei muito. Eu saí do consultório, eu fiquei 30 minutos dentro do meu carro chorando, porque eu senti um alívio absurdo. Eu não fiquei chateada de ouvir que eu tinha que fazer fertilização. Eu fiquei aliviada. E aí eu falei com meu marido, eu falei, amor, eu preciso de um tempo pra minha cabeça. Eu preciso me desvincular da maternidade, olhar pra mim, me reconstruir antes de querer ser mãe. Ele, o que você quer fazer agora? Eu falei, agora nada. E aí eu vivi 1 ano fugindo de todas as grávidas, de todos os chás de bebês. Porque parece que todo mundo tá grávida no mundo, né? Quando você tá nessa situação. E eu comecei a verbalizar para as pessoas, ser honesta comigo mesmo. Então, cadê o filho? Ó, é o seguinte, eu não consigo engravidar. Aí a pessoa ficava sem graça. E aqui acho que até uma dica pra galera, né? Ficava muito sem graça. Porque assim, tomar esse cuidado, né? Eu sei que todo mundo faz muito de bom grado, de tipo assim, e aí, quando vem neném? Mas a gente começar a se tocar, de tipo assim, pode ser que algumas pessoas tenham certas dificuldades. A gente começar a ser um pouco mais sensível, né? Porque o outro, às vezes, não tá preparado pra ouvir. Você tá com uma boa intenção, mas a forma como a gente ouve, no momento de dor, a gente vê tudo de uma forma mais intensa, né? E eu comecei a verbalizar e cada vez que eu dizia aquilo, eu curava um pedacinho de mim. E aí chegou um momento onde meu marido foi numa instituição, um abrigo, levar ovos de Páscoa. E ele voltou, né, feliz com um garotinho de 5 anos. E ele falava daquele garotinho com muita alegria. E aí eu olhei pra ele e me questionei. Eu falei assim, eu acho que ele tá pronto. E eu, tô pronta? E eu ainda lembro que eu falei, Deus, eu não sei se tô pronta. E beleza, vida que segue, achei que demoraria o processo de adoção. Um dia entrei no Google e coloquei documentos para adotar.
Aí o primeiro site que apareceu chama Adote um Boa Noite. Eu sou muito curiosa. Entrei, cliquei, comecei a ver as fotos. E conforme eu fui vendo as fotos, eu fui me emocionando de um jeito estranho. Eu tava no trabalho. E aí chegou a foto dos meus 4 filhos mais novos. Eu cliquei, eu disse em voz alta, meus filhos. Aí tinha uma colega. Mesmo? Tinha uma colega de trabalho, ela virou e falou assim: você é muito louca, né? Falando sozinha. Ela ouviu? Eu falei: não, vem ver meus filhos. Aí eu peguei, dei um print, mandei pro Maurício. Eram 4 irmãos? 4 irmãos. Eu mandei pro Maurício, pode parar. Você não vem com essa história. 4 filhos, você para com isso. Você quer adotar, nós vamos adotar 1, no máximo 2. Já conhece a esposa. Né? Aí eu peguei, fiquei pensando. Eu falei assim, eu acho que eu tô emocionada. Eu acho que só que eu pensava neles 24 horas. É mesmo? O nome deles, a carinha deles. Era como se eu conhecesse cada um deles. Então eu ia numa loja, eu via uma roupinha, amor, essa roupa vai ficar muito bonita no Fabrício. Tinha 3, 6, 9 e 11 anos. E aí o Maurício, no começo, ele falava, não. Aí beleza. Aí eu orei e falei, Deus, então tira do meu coração esse negócio aqui, porque tá ficando muito difícil pra mim. Aí veio uma amiga dos Estados Unidos, ficou em casa, ela fala só inglês e eu sou péssima em falar inglês e a gente tentando se comunicar. E aí um dia eu virei pra ela e falei assim, eu vou ser mãe de 4 crianças. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ok. Aí eu repeti, eu falei, vou ser mãe de 4 crianças. E eu senti, eu vou ser mãe de 4 crianças. Mas você falou em inglês pra ela? Não, português. Você falou em... Não era pra entender. Não era pra ela entender, você tava só tentando declarar. E aí eu peguei, naquele dia, eu acho que eu falei num sábado, na terça-feira, eu olhei pro Maurício e falei assim, amor, eu vou entrar no processo de adoção, pode ser? Pode. Eu tô indo na vara da infância buscar os documentos. Eu só te fazer uma pergunta, por que Adote um Boa Noite? O Adote um Boa Noite é um site do Tribunal de Justiça de São Paulo destinado para busca ativa. Ele divulga fotos de crianças e adolescentes com pouca chance de adoção. Os considerados antigamente indoáveis. Uhum. Então, grupos Por exemplo, ter 4 irmãos, ou estar mais velho, ou ter uma doença. Entendi. E aí eu fui até a vara da infância, logo de cara consegui já uma entrevista pra gente na mesma semana, né? E nós fomos na entrevista, aí sentou eu e o Maurício na frente, e a gente conversando, e ele falou sobre o processo adotivo, aí perguntou pro Maurício, quantas crianças vocês querem adotar? Ele, até 2? Eu, não, nós vamos adotar 4. Aí o Maurício, não vamos adotar 4. Na frente do rapaz. Falei, então tá bom, 2. Aí continuamos o processo e eu falei, Deus, o Senhor colocou isso no meu coração, agora o Senhor vai ter que dar um jeito. Faz acontecer. Só que a gente a gente começou a fazer o curso preparatório. Eu ia numa palestra no sábado. Na segunda-feira eu ligava na vara da infância onde meus filhos estavam e falava, tô me habilitando, não separa os nossos filhos. E a mulher ria. Porque havia essa possibilidade. Sim, e ela ria, né? Que doida é essa? Que filho? Quem são esses? Eles não me davam a menor moral. Durante 3 meses eu fiz isso sem o meu esposo saber. E eu falava, Deus, dá um jeito. Aí chegou no 3º mês, na 3ª palestra, foi uma mãe que adotou 3 meninas sozinha. E aí, no final, uma pessoa perguntou pra ela, né? Mas seus filhos estudam em escola particular? Aí ela falou, não, eles estudam em escola pública. Mas agora eles chegam em casa e tem família, tem amor, tem afeto. Aí o Maurício se emocionou. E nesse dia ele quase não foi, porque ele se atrasou. E aí ele se emocionou e eu só ali, eita Deus! Trabalha! Aí nós entramos no carro, ele olhou pra minha cara e falou assim, você é a mulher mais louca que eu já vi na minha vida, mas a gente vai adotar os nossos filhos. Meu Deus. E aí nós começamos a lutar pelos 4. Só que tudo dava errado o tempo todo, nada dava certo. A gente tentava contato com a vara da infância, a gente recebia chegaram a falar pra gente que eles não estavam mais disponíveis para adoção. E aí, nesse dia do não estar disponível para adoção, ele veio, né? Fernanda, desiste. Eles já foram adotados. E eu falava assim, não foi. Foi. Eu falei, não foi. Eu sentia, eu não sei, era um negócio esquisito. E de novo, eu fui orar, falando assim, Deus, eu tô sofrendo. Eu tô lutando por algo que parece que não tá dando certo. E aí, tudo dava errado. A gente resolveu comprar um carro. Um carro que a gente ia uma Montana, ia fechar um consórcio. Aí fomos na terça, ia fechar o consórcio. Na quinta, meu telefone toca. E aí eu tava no hospital e falou assim,
Você é a Fernanda? Qual que é a sua profissão? Enfermagem, você tinha falado. Na época eu fazia doutorado em ciências biológicas, ciências médicas, né? Tava no meu 2º ano de doutorado. Aí o telefone tocou e eu falei… Ela falou assim, você é a Fernanda de Indaiatuba? Eu quase desliguei. Ela falou assim, é da Vara da Infância de Jundiaí, quero saber se você pode vir aqui amanhã. Eu falei, o quê? Jundiaí? Ela é… Eu falei assim, posso? Aí eu me toquei que eu não podia, porque eu ia receber uma menção honrosa por causa da ONG. Aí eu falei assim, eu não posso por causa disso. Ela falou, você é ocupada demais pra ter 4 filhos. Eu falei, amanhã eu tô aí. Aí ela deu risada, calma, vem no dia seguinte. E aí a gente recebeu a oportunidade de ir até lá. E foi muito legal esse dia, porque eu tava com muito medo de não parecer mãe. Afinal de contas, eu não tenho muita cara de gente grande. Agora ainda me visto mais arrumadinha. E eu procurei no meu guarda-roupa a roupa mais séria que eu tinha. Um vestido tubinho, um salto alto. E eu fui maquiada. E eu não conseguia andar com o salto, porque eu não sei andar de salto. Apoiada no meu marido, sentei na frente da mesa assim, muito séria, com a responsabilidade de parecer mãe. 2 minutos depois tá falando uai, jogada na mesa, de qualquer jeito. E a assistente social, assim, ela mudou quando eu mudei. Porque ela viu, agora é você, então eu tô te conhecendo. Entendi. E ela ia falando dos nossos filhos, e eu olhava pra cara do Maurício, eu falei que ele era assim. Eu disse pra você que ele era assim. Uma coisa muito, assim, diferente, né? E ela foi muito honesta com a gente. Minha filha, de 9 anos, não queria ser adotada. E ela contou pra gente. E a gente conheceu os nossos filhos, conseguimos o direito. Foi a primeira vez que você encontrou. Sim. E com olha, os 4. a primeira vez que eu vi a foto deles foi em julho. Em outubro, eu tava conhecendo pessoalmente os meus filhos, nossos filhos. E o dia de conhecê-los foi um dia muito marcante. Porque Deus já começou a trabalhar com a gente antes. Nós chegamos mais cedo, nos colocaram numa sala e dava pra ouvir um choro. E tinha uma garota de 16 anos chorando. E ela chorava muito forte. E quando ela acabou de conversar com essa cuidadora, a cuidadora chegou até mim. E eu, curiosa, não consigo conter a língua, virei e falei assim, o que aconteceu? Ela tá bem? Ela falou assim, o irmão dela foi adotado e ela não. E aí aquilo foi um choque pra mim. E eu falei assim, como assim? Ela falou assim, calma. A adoção é mais do que você imagina. E nós fomos conhecer os nossos filhos. Foi um encontro muito marcante, muito bonito. Só que eu também estava super emocionada com aquele momento. Não vi a linguagem não verbal dos nossos filhos, né? Depois a gente gravou um momento. Então minha filha chega com os bracinhos assim. Um dos meus filhos vem correndo tão rápido que tropeça. O outro se esquiva. E naquele momento, na hora que eu vi os 4 vindo, todo mundo falou assim, o que você sentiu? Desespero. Eu falei assim, eu não vou dar conta. São 4. Eu acho que caiu a ficha. Eu saí do momento romântico e me dei conta que eu seria mãe de 4. E eles deixaram a gente com as crianças. E eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim, eu não sei o que fazer. E eles tentando chamar minha atenção. E ali eu dei vários foras. O meu filho de 6 aninhos, na época, Fabrício, me levou pra dentro de uma casinha e me chamou, e falou assim pra mim, você vai ser minha mãe? Eu falei assim, você quer que eu seja sua mãe? Relaxa, você já é minha mãe. A partir daquele momento, ele não parou de me chamar de mãe mais. E aí, quando ele me chamava de mãe, ao invés de eu me emocionar e ficar feliz, eu fazia assim… Como assim? Tipo, eu fiquei assustada, né? Não tava pronta para aquele momento ainda. E a gente viveu uma cena muito legal nesse dia, que veio um rapaz trocar o gás. E o Fabrício chegou para esse rapaz e falou assim, minha mãe tá ali. E eu não ouvi. E aí o tio do gás chegou e falou assim, você é a mãe do Fabrício? E eu não tava entendendo nada, e eu fiquei meio quieta. Aí o Fabrício olhou assim, me deu um cutucão e falou assim, você é minha mãe, esqueceu? É tipo isso, foi, né? Então, foi o primeiro dia que eu pedi perdão pro meu filho. Eu conheci ele, 1 hora depois já tava pedindo perdão, porque eu não mostrei pro tio do gás que eu realmente era a mãe dele. E o Flávio, 11 anos, um menino muito sério, eu não sabia o que falar pra ele. Aí cheguei do lado dele e falei assim, e as namoradas, como vai? Uma tiazona, assim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não sou desses, deveria ter gravado. Agora com 16 funcionaria bastante. Poxa, ele transformou já. Não sou desses. Mas a gente viveu um momento muito gostoso. Então, de novo, era 3… 6, 9 e 11. Isso. Então, esse era o mais velho. 4 fases diferentes, 4 crianças e totalmente diferentes. A Flávia, ela brigou com os irmãos por me chamar de mãe no primeiro dia. Tinha 9.
E o Arthur, 3 aninhos, ele não estava entendendo nada. E aí, como a gente sabia que os irmãos mais velhos provavelmente ficariam com ciúmes, nesse primeiro encontro a gente deu mais atenção para os mais velhos. A gente falou, a gente tem tempo para construir um laço com o Arthur. Se a gente já ficar muito com o Arthur, já quebra na hora. E foi muito gostoso, assim. Apesar dos desafios, a gente se deu muito bem. Todo mundo ficou encantado. Aí no dia seguinte nós ficamos de novo com eles. Vivemos um desafio bem interessante. Nossos filhos estavam numa instituição católica. E eles iam participar da missa como coroinhas. E aí o abrigo perguntou, vocês querem assistir a missa com o filho de vocês? Eu falei pro Maurício, vamos assistir. E nós fomos assistir a missa. E aí foi a coisa mais fofa, que entrou os 2 coroinha lá, deu vontade de levantar e sair dar um beijo neles. E aí a gente também, Deus trabalhou com a gente naquele dia, porque a gente ficou, só tinha gente de adultos, né, de fora, e aquele monte de criança olhando pra gente, o tempo todo. E aí eles viravam pra gente e falavam assim, vocês vão adotar os 4? Impressionados. E tentavam chamar a nossa atenção. E ali também eu fui começando a ver, peraí, tem algo mais profundo nisso tudo. Aí no dia seguinte, demos continuidade ao processo, fomos surpreendidos com o desemprego do meu marido. Meu marido perdeu o emprego. No dia seguinte? No dia seguinte. Ele perdeu o emprego que era responsável por 70% da nossa renda, que nos oferecia convênio médico, odontológico, toda a nossa segurança, né? E quando aconteceu, assim, a gente ficou muito abalado, mas a gente sabia que Deus iria cuidar. E Maurício sempre foi esforçado, sempre trabalhou, a gente estava feliz. Mas ainda vinha muita coisa pela frente, porque a pandemia deixou a gente realmente desempregado. Então isso era que ano? 2019. Damos continuidade, tivemos um vínculo muito bonito com os nossos filhos. Foi quanto tempo essa fase da adaptação, assim? A aproximação. Na instituição até vir para casa com a guarda provisória, 6 semanas. Rápido. Legal. Aí eles vieram para nossa casa. Então 6 semanas vocês ficaram indo lá. E eles vinham de vez em quando em casa. De vez em quando. Mas era passeio, né? E sempre muito gostoso. Muito gostoso. A gente se dava muito bem. Até que veio a guarda provisória. No dia da guarda provisória, eu fui buscá-los. E na hora que a gente chegou lá, o Arthur estava no colo de um garoto de 15 anos. E eu fui pegá-lo. E aí o garoto olhou para mim bem nos meus olhos e falou assim, cuida direito dele. Eu falei, não, fica tranquilo, eu sou a mãe do Arthur. É por isso que você tem a obrigação de cuidar dele. E o olhar daquele garoto foi profundo demais. Mais uma vez. Eu falei, opa, tem algo mais. Chegamos em casa, fechamos a porta, tudo mudou. Aquelas crianças que pareciam que gostavam tanto da gente, que estava tudo ok, se transformaram. E aí a gente viveu 1 ano e 3 meses de muita luta. Mas não era pouca luta, era muita. Eu fui rejeitada por 3 dos meus filhos. O meu filho pequeno, de 3 aninhos, não me deixava tocar nele nem para dar banho. Se eu tentava colocar ele numa cadeirinha no carro, ele olhava para mim e falava assim, eu não quero você. 4 meses, uma criança de 3 anos falando isso. A Flávia mesmo, ela era muito cruel porque ela olhava nos meus olhos e ela falava assim, ó, desiste de mim. Você nunca vai ser minha mãe. E aí quando ela fazia alguma coisa muito grave, ela olhava e eu não desistia dela, olhava pra mim assim, por que você não desiste de mim? Ela sentia ódio por eu não desistir dela. E a gente viveu um momento muito desafiador da nossa adaptação, onde a nossa filha chorava, toda vez que eu chorava, ela ria. E ela ria muito, de gargalhada. O Flávio, bonzinho, educado, submisso, escondia muitas dores. Eu demorei 6 meses para conseguir identificar o sofrimento do meu filho. Isso é uma coisa muito triste para mim. E o Fabrício, que me chamou de mãe 50 minutos depois, eu demorei 1 ano para aprender a amá-lo. Eu não conseguia me vincular ao meu filho. Eu olhava para ele, eu achava ele fofinho. Eu cuidava dele como se eu fosse mãe. Mas eu não sentia amor de mãe. E muitas vezes eu tentava culpá-lo. É porque ele é muito chorão, é porque ele faz as coisas. E com o tempo eu fui descobrir que não era ele, era eu. Na verdade eu não gostava da Fernanda criança. Porque eu era muito parecida com o Fabrício e não tive as minhas necessidades atendidas quando criança. O dia que eu descobri e aprendi a olhar com amor pra mim,
Em 2 semanas, eu estava totalmente vinculado ao meu filho. E foi muito doloroso, porque 1 ano depois da chegada dele, um dia ele olhou para mim e falou assim: eu sei que você não me ama. Foi um choque. Ele falou assim: eu sei. Eu sinto que você não me ama. Uau. E ele não estava errado. Então, a adoção, ela transformou as nossas vidas em muitas camadas, de muitas formas. E o que a gente fez nesse processo era muito voltado a mim. Meu marido, ele não sofria nenhum tipo de rejeição, mas as crianças também não o via como pai. Então, ele era o tio, o cara legal. E tudo era voltado comigo. Eu precisei deixar minha profissão, eu tive que abandonar para cuidar dos meus filhos. E como eu era uma pesquisadora, eu falei assim, peraí, eu vou usar meu conhecimento Começar agora. uma nova pesquisa. E literalmente foi o que eu fiz. Eu fiz um estudo dentro da minha casa. Eu comecei a tentar entender o que acontecia. Então, eu pegava, eu ia fazer faxina em casa e eu determinava, hoje eu vou observar a Flávia. E aí eu ficava 24 horas observando ela e eu anotava tudo num caderninho. Tudo que ela fazia. Depois eu pegava tudo que eu tinha visto, ia para literatura, artigo científico, tentar entender. E aos poucos eu fui entendendo que não era sobre mim, que era sobre o trauma, as dores. Meu Deus. E aí foi o que foi começando a olhar com empatia, com respeito para os meus filhos, até a gente vir à vinculação. Mas mesmo assim, nesse caminho, eu cometi muitos erros. Eu falhei muitas vezes com eles, eu fui impaciente, eu fui grosseira, né? E teve uma situação muito engraçada, que hoje eu dou risada, mas foi muito triste na época, é que eu descobri que a Flávia tinha 5 olhares. E tinha mesmo. Então, toda vez que ela tinha um comportamento, eu olhava pra ela e falava assim, você acabou de mentir pra mim. Ou então, ó, você acabou de se sentir insegura. E ela me odiava muito por isso. Só que... Entendi, você aprendeu a ver além a expressão facial dela, você já sabia o que estava acontecendo. Aí ela começou, ia sair a nossa sentença de adoção, foi um choque pra ela. 1 ano que ela chegou em casa, ela acentuou o comportamento de rejeição comigo. E o clima ficou muito ruim, eu ia pro quarto e eu chorava muito. Eu falava, Deus, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. E ela ia na porta do meu quarto, cantava bem alto e ria. E aí eu fiquei com medo. Eu comecei a ter medo da minha própria filha. E aí um dia eu levei ela na psiquiatra. E aí cheguei na psiquiatra surtada, louca. E eu falei pra psiquiatra, ela é sociopata. Aí a psiquiatra riu. E falou, calma, mãe. A Flávia saiu da sala, ficamos lá 1h30, eu e a psiquiatra. Depois a Flávia entrou, ficou mais 1 hora com a psiquiatra. E ao final a psiquiatra me chamou e falou, fique em paz. Ela não é sociopata, pode abrir a porta do quarto. E ela falou assim, mas eu acho que você tá precisando de um remedinho, mãe. E aí quem saiu com o remédio da psiquiatra fui eu. Entendi. Foi. E foi difícil. Absurdamente. Quando a gente estava chegando na sentença de adoção, 3 dias antes da gente estar com o juiz, a Flávia virou pra mim e falou assim, desiste, eu vou embora daqui. E aí eu tava muito nervosa, eu fui fazer comida, alguma coisa, e eu falei assim, ó, então tá bom, chega, vai fazer sua mala. Eu não ia levá-la embora, mas eu não sei porque eu falei aquilo. Aí ela foi pro quarto dela, arrumou algumas coisas, passou um pouco, ela tocou no meu ombro. E ela falou assim, eu pensei melhor, eu vou ficar aqui. Posso? Eu falei, você pode, desde que você mude. Eu não tô falando pra você ser perfeita, mas a gente precisa viver num lar de paz, pelo menos. Pelos seus irmãos, por todo mundo. E aí, no dia seguinte, ela tava igual. Chegou o dia da sentença. Então, nós fizemos a adoção da Flávia sem certeza se um dia ela nos amaria. E 3 dias depois da sentença de adoção, a Flávia acordou, me chamou de mãe, que ela sempre me chamou, mas na hora que ela falou mãe, eu me arrepiei inteira. Aquele foi o primeiro mãe de verdade da minha filha. E aí Deus começou uma transformação linda na minha filha. Hoje a Flávia, ela não é arredia, ela, pelo contrário, ela é uma menina extremamente doce, carismática, amorosa. Ela é minha cópia. Ela é igualzinha, até os defeitos. Ela reproduz até comportamentos da minha infância. Eu sempre fiz Olimpíada de Matemática, nunca contei isso pra ela. Ela faz todas as Olimpíadas de Matemática. Ela tem assim, é muito engraçado. É muito mesmo. E através da nossa história,
veio o Instagram. A gente estava 1 ano e 6 meses já junto com as crianças. Um dia, a Flávia virou para mim e falou assim: mãe, outras famílias teriam me devolvido. Eu falei: filha, talvez sim. Ela falou assim: e se a gente contasse para as pessoas que é possível dar certo? A ideia dela? 9 anos. Não, na época ela tinha 10 anos. 10 anos. Aí eu falei assim: mas como elas vão contar? Ela: ai, não sei, mãe. Eu tava com o celular na mão. E eu falei assim: será que no Instagram dá certo? Ah, tenta. E aí nós começamos em julho com o nosso Instagram de 2021. Em janeiro a gente tinha 369 mil seguidores. E aí Deus foi utilizando esse perfil para alcançar muitas e muitas e muitas pessoas. E como que é o perfil pra galera já saber? Underline mãe por amor. Mãe underline por amor. A gente tá tão acostumado que a gente nem fala, né? Mãe underline por amor. Isso. A ideia inicial era que fosse um perfil materno, mas com o passar dos anos, eu fui vendo a importância deles falarem, deles contarem o que é ser um filho adotivo, como é esse processo. E hoje eles têm um espaço de fala muito grande dentro do perfil e ajudam muitas crianças, né? Então, às vezes é muito bacana que a gente vai nos lugares, tem muita identificação. Imagino. E tem sido muito bonito ver a transformação na vida deles. Até que depois de 3 anos, tudo estável, chegou Nath. E aí a Nath já chegou com outro contexto. A gente já estava mais preparados, né? Mas ela tinha 17 anos. 17. E 5 meses. Ela tava ali no limite. Já. E aí a Nath chegou para trazer um novo contexto, novo aprendizados, questões emocionais muito complexas, algumas questões psíquicas importantes, mas que veio também para nos ensinar. E aí toda aquela nossa dor, todas as nossas feridas, elas foram usadas para depois curar outras feridas, né? E hoje eu olho lá para trás e falo assim: eu vivi tudo aquilo. Se eu não tivesse vivido todos os desafios, como eu teria aprendido tudo o que eu aprendi? Como eu poderia ajudar algumas pessoas em relação a isso? Cara, isso é demais. Uma coisa que eu percebo no pastoreio e tal, né? É que existem coisas que a gente define como boas e ruins. Então, por exemplo, o ódio, coisa ruim, o estresse, uma coisa ruim, né? E a paz é uma coisa boa, o amor é uma coisa boa. E sim, né? Tem essas categorias. Mas uma coisa que eu percebo é que existe as categorias do o que eu conheço e o que é desconhecido para mim. Sim. Então, mesmo a coisa ruim, se ela tá na categoria é familiar para mim, de certa forma gera um conforto, né? Sim. Então, e esses dias a Val me mandou um Reels que ela viu, assim, né? Ela tava vendo um Reels, ela mandou pra mim. E foi muito interessante. Era uma psicóloga num podcast e ela falava assim: você já parou pra pensar que tem um monte de gente que chega em casa, tá cansado, destruído do dia, aí ela deita na cama e fala: vou relaxar. E liga um seriado de assassinato, sequestro. Sim. Tipo assim. Eu sou assim. Adoro. Olha aí, pegamos uma aqui. Entendeu? Eu também assisto também. Mas assim, ele tá dizendo assim: por que eu vou relaxar com uma tragédia? E aí, ela falando disso. Por quê? Porque é entrar num lugar comum, muitas vezes, da sua história. Sim. De ter vivido coisas tão caóticas que é quase que o caótico gera conforto, né? Então, por isso que eu percebo, você fala assim: poxa, mas você veio com amor, você veio com um presente, você veio com carinho, você veio... E a pessoa tá rejeitando. É porque amor é estranho pra essa pessoa. Ela não sabe o que é aquilo. Ela não sabe como lidar com essa nova questão. E pra gente, às vezes, fica ilógico, né? Porque você tá tentando fazer o bem. Poxa, mas agora é paz. Poxa, agora você tem casa. Agora você tem sua cama, você tem seu quarto. Você tem... né? Não é pra ser bom? Então, é que eu não sei lidar com isso aqui, né? É muito complexo. Vai muito do comportamental, mas vai muito além, né? Muito além, muito profundo, né? A gente hoje, desde 2019, eu passei a estudar o tema. E já é muito bem elucidado na literatura que o trauma, ele muda o cérebro da criança. Então, a gente vê nas crianças que sofreram rupturas e grandes traumas, uma diminuição do córtex frontal. Ou seja, eles não conseguem pensar racionalmente, e uma hiperestimulação da amígdala cerebral, que é a área do instinto. Então eles vivem em
instinto de No modo sobrevivência. Lutar, fugir e paralisar. Então, todos os comportamentos que eu vi durante a adaptação dos meus filhos eram ações do inconsciente. Desses 3, né? Dos 3, né? De lutar, fugir ou paralisar. E o que é muito legal no processo adotivo é que ele tem a complexidade, a dificuldade dele, mas quando tem a vinculação real, quando a gente se torna realmente família, nasceu o filho, que eu brinco, que é aquele momento que nasceu o vínculo, a criança ela passa por um processo muito bonito de neuroplasticidade. Então, o cérebro dela começa a vir muito próximo do cérebro de um indivíduo que não sofreu trauma. Só que a gente acha que isso é rápido. Não. São anos para isso acontecer. E é por isso que tem que entender e insistir, né? Sim. Porque aí uma ação ali, algo que você tá vendo, pode parecer não estar funcionando. Sim. Mas é porque ela não vai funcionar de imediato, né? Sim. Então, eu te amo. Mas eu não te amo. Então, vou parar de falar. Não, tem uma coisa que vai ter que ser anos, vai ter que ser muito tempo. E é legal também que a gente fica buscando a receita, né? A receita para dar Mágica, certo. né? E ela é tão simples. Os ingredientes são básicos. Toda criança precisa para se desenvolver de afeto. Afeto é carinho, palavras de afirmação, presença, tempo de qualidade. Precisa de segurança, ela precisa acreditar que você não vai deixar faltar nada para ela no básico, que no lar que ela tá vivendo ela não vai ser agredida, ela não vai ser abusada. Ela precisa se sentir segura naquela família. Vai ser abandonada, né? Abandonada. E ela precisa se sentir pertencente. Tá. Então, a receita é afeto, pertencer e segurança. Isso, cada filho precisa de um tempo para perceber. Então, por exemplo, meu filho de 3 aninhos teve os 4 meses de rejeição, mas depois ele logo entendeu, se sentiu pertencente. Com 8 meses, ele já falava que me amava. Sim. O nosso filho de 11 anos, com 3, 4 meses, os irmãos falavam assim, eu vou embora daqui. Ele, de jeito nenhum, você é minha mãe, eu vou ficar com você. A Flávia precisou de 1 ano e 3. E cada filho o seu tempo. Então, eu também já atendi famílias que precisou de 3, de 5 anos. Por isso que a gente tem que deixar muito claro aqui que a adoção, o tema adoção é para todos. Sim. Todos nós podemos falar e aprender sobre isso e podemos colaborar de alguma forma. Mas o ato de adotar, a ação, não é para todos. Okay. Você tem que ter um perfil para adotar. Também uma coisa que já é bem elucidada, características que o indivíduo precisa ter para adotar. Porque você tem que ter um desejo intrínseco muito real e verdadeiro de se tornar pai e mãe. Porque eu vou ser muito honesta. Essa história aí de a adoção é amor incondicional, tá? Mas quando vai nascer o amor? Não é de imediato. Existe muito romantismo com esse tema. Que você vai ver a criança e vai amar. Poxa, eu não vi lá na foto. Não lutei absurdamente por eles. E chegou em casa, demorei 1 ano para aprender a amar. É muito diferente. Então, o que faz dar certo? Por que eu fiquei com o Fabrício 1 ano sem amá-lo como meu filho? Porque eu estava decidida a amá-lo. Então, é a decisão. A adoção é muito mais decisão. Aí, quando vem o vínculo afetivo, a construção, realmente... Aí sim, aí nós nos tornamos família como qualquer outra. Hoje, se você... Os seus desafios e problemas normais. Hoje, se você perguntar pra mim, como você se sente em relação a eles? Eu não lembro mais quando eles chegaram na minha vida. É como se eles sempre tivessem estado comigo e eu tivesse gerado eles. Então, o meu sonho de engravidar, por exemplo. Você quer engravidar? Não tenho esse desejo mais. Hoje, se você virasse e falasse assim, quer ter mais filho? Eu ia falar assim, acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Mas se por acaso eu quisesse ter mais um filho, eu acho que eu faria mais uma adoção tardia. Porque realmente... Por quê? Eu acho que... Primeiro porque eu consegui ser mãe, do jeito que eu tinha o desejo de ser. E não tem coisa mais linda no mundo do que você ver a transformação que acontece neles. Eu vou falar pra você que, assim, a maior vitória da minha vida é ver aquelas crianças que eram cacos. Hoje, seres incríveis, eles são incríveis. Eles têm um potencial. Eu olho pra Flávia, eu lembro daquela menina arredia, aquela menina difícil. E hoje, ela é transformadora. Se ela estivesse aqui com você, ela estaria te dando tantas lições. Ela palestra comigo. Então, eu acredito muito na adoção tardia. Tardia a partir de que ano é considerada tardia? Hoje a gente considera a partir de 8 anos. 8 anos de idade. Mas essa idade vai mudando conforme a procura dos pretendentes. Já antigamente era 3 aninhos, era adoção tardia. Porque todo mundo só queria bebê. Sim, hoje as pessoas estão se abrindo mais pro tema. Então, a adoção realmente preencheu
todo o meu desejo de maternar, de ser mãe. E hoje eu tenho o privilégio de estar ali vendo o poder transformador do amor. Meu Deus. E assim, o assunto adoção é um assunto que deveria ser muito caro para nós cristãos, né? Porque todos nós somos filhos por adoção. Né? É lindo em Romanos você ler de forma clara, né? Vocês foram adotados, né? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, nós fomos adotados. E até eu vi uma vez alguém ministrando uma coisa muito interessante, né? Que porque quando a gente lê, a gente vem com a nossa cabeça brasileira, né? Você vem com uma cabeça brasileira e lê aquele texto. Eu sou um filho por adoção de Deus. Deus os adotou, né? Em Cristo. Mas ele disse, eu vi um pastor uma vez explicando o contexto, que para o romano, o filho adotivo tinha mais privilégio do que o biológico, né? Porque ele era escolhido. Porque ele era escolhido. Então ele não podia ser deserdado, por exemplo. E vários dos imperadores foram filhos por adoção, né? E é bem claro isso, né? Porque a verdade é que tem um monte de gente que fala assim: ih, meu pai e minha mãe me teve sem querer. Sim. Né? Porque tava lá numa noite lá e aconteceu. Agora não tem como ter um filho adotivo por sem querer, né? Não. Você foi lá, e você olhou. Então, quando fala Deus nos adotou, é porque ele veio, olhou para nós e falou: eu quero esse, eu quero aquela, eu quero aquele ali. E ele nos escolheu, né? E ele não vai nos abandonar. Então, assim, é um tema muito caro para nós. Então, como você disse, não é para todos, mas é um assunto para todos. Né? Sim, e é muito complexo olhar para a igreja e a adoção. Eu atendo muitas famílias. Hoje, dentro do nosso perfil, a gente não fala tanto de religião. Nosso público sabe que nós somos uma família cristã evangélica, mas a gente atende muitas pessoas de diversas... No tema adoção. Sim, mesmo porque dentro da legislação brasileira, a adoção é muito ampla. E eu recebo muitos relatos. Então, eu já recebi relatos de pessoas que falam assim: fui apresentar o meu filho para o pastor, e o pastor falou na frente da criança: cuidado com o que você está levando para dentro da sua casa. Eu já cheguei na igreja e falei: estou na fila de adoção, e as irmãs se reuniram para fazer uma vigília em prol da minha fertilidade. E muitas pessoas vão sendo machucadas por isso. E a gente tem que entender, eu acredito muito nisso, que é tão verídico essa questão da importância da adoção, que dentro da palavra de Deus a gente vê muitas histórias. Então a gente vê lá Moisés, que precisou ser adotado para que pudesse cumprir o propósito. A gente vê o nosso Salvador, que foi adotado por José. E foi importante, a adoção de Jesus por José tem uma importância, porque era da linhagem de Davi. E para mim, isso é uma das maiores loucuras, assim, porque e de maior clareza da importância que Deus dá na adoção, né? Porque o tempo inteiro é o filho de Davi, o filho de Davi, o filho de Davi. Mas é pelo lado de José. Sim. Né? Então ele é o filho de Davi, considerado por Deus por adoção, né? Sim. Eu acredito muito que Deus está tentando movimentar esse tema dentro das igrejas, porque se você me conversasse comigo há 2 anos atrás, eu teria muitas histórias negativas para te contar. E agora, cada vez mais, eu tenho histórias positivas de pessoas que estão se levantando dentro das igrejas para falar, para acolher. Então, quando a gente fala que a adoção é para todos, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que é função nossa acolher a família que chega na igreja. Que é um monte de coisa, né? Sim. Também a gente vê lá em Tiago, quando fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e visitar os viúvos. Como assim cuidar dos órfãos? Como que nós, como cristãos, cuidamos desses órfãos? Nessa sociedade, o que isso significa? Né? Eu vou, assim... É triste isso, mas eu acompanho muitas instituições de acolhimento. Raramente a gente vê a igreja evangélica. Existem, sim, mas a igreja evangélica é a que menos faz trabalhos sociais com os jovens em fase de acolhimento. Como cristão, o que a gente pode fazer? A gente pode apadrinhar uma criança, ser referência familiar. Tem tantas coisas. Ou a gente fala só da criança que está dentro da instituição, mas quantos órfãos de pais vivos, quantas crianças em situação de vulnerabilidade. Às vezes tem uma criança do seu lado que está passando dificuldade. Quantas vezes a gente vê coisas ruins acontecendo na vida dessas crianças e a gente fica omisso? Quantas vezes a gente passa por um semáforo, vê uma criança pequena pedindo comida e aí a gente faz assim, a gente ignora. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. A adoção é para todos nós. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, se
você tem um casal na igreja que tem o desejo, né? Ele tem o desejo, tem as condições, está ali nas características necessárias. Por que não os outros irmãos poderiam, para ajudar financeiramente, né? Sim. Falar, ó, se você entrar na fila, a gente ajuda financeiramente. Te ajuda. Né? Mas olha, eu vou te falar, a maior ajuda que uma igreja poderia dar. Quando nossos filhos chegaram, nós fizemos uma mudança. Na verdade, eu e Maurício estávamos fora da igreja. A gente estava muito ferido por muitas coisas que tinham acontecido. E aí a gente se posicionou e falou assim, não, agora a gente tem que ir para uma igreja onde tem atividades para os nossos filhos, porque a gente quer que a mudança de religião seja uma coisa tranquila, porque não é sobre a religião. A gente quer que eles conheçam Jesus. E aí a gente foi numa igreja, não tinha muito, chegamos na Red. Quando nós chegamos na Red, eu acho que a primeira coisa que encantou foi, poxa, aqui tem bastante atividade. Então, eles vão poder conhecer Jesus sozinhos, né? Então, eu não tive, assim, aquele acompanhamento, porque a igreja nem sabia, né, da nossa história. Mas acho que uma ajuda muito grande é, você descobriu que tem uma família adotando? Poxa, dê suporte emocional. Porque é uma coisa que eu vivi na minha adoção, e a maior parte das pessoas vive, é uma solitude muito grande. Você não tem com quem compartilhar. Porque essa frase, né? Eu não tô conseguindo amar ele. É uma frase muito forte. Você dizer isso pra alguém… Exato. Então você precisa ter alguém pra conseguir falar essa frase que é tão importante ser declarada. Sim, pra você lidar com ela, né? E às vezes, uma coisa que a gente tem que aprender também é que nem sempre a família consegue verbalizar que tá com dificuldade. E a gente também não tem obrigação de ter uma palavra sempre. Muitas vezes é só estar perto, sabe? Não excluir das atividades, chamar pra ir pra sua casa, chamar pra fazer um passeio. Porque é nesses momentos que a família vai recuperando o ar. Agora, essa exclusão que a sociedade faz com a família adotiva, ela é muito dolorosa e faz uma exclusão. E aí o que acontece também? As famílias já aproveitam e se excluem de vez. Sim. Eu lembro que quando chegou os nossos filhos, veio a pandemia, tem os grupos de apoio à adoção que são super importantes. Só que parou, por causa da pandemia. E toda vez que eu levava pra alguém o que eu tava vivendo, eu sempre ouvia, ah, é fase, menosprezando. Ou então, eu ouvia, ai, devolve essa menina. Meu Deus. Ó o problema que você arrumou pra sua vida. Você que foi atrás, agora aguenta. E aí, com isso, ia me contaminando, ia doendo. Um dia chegamos, eu e Maurício, falou assim, a partir de agora, ninguém vai saber o que a gente tá vivendo. É eu e você. E Deus. E quando a gente começou a contar a nossa história no Instagram, a nossa família ficou surpresa. A nossa família não sabia do que tinha acontecido com a gente. Seu núcleo familiar ali. Não, a gente ficou eu e ele. Então, é muito importante, sabe? Às vezes, você não precisa chegar e falar pra mãe, ó, vai passar amanhã. Você não sabe. Só ouvir, né? Ai, mas chama pro café. Leva essa mãe pra dar uma volta. Tira ela do caos. Cara, aconteceu um negócio muito interessante agora, recente. Porque eu e a Val decidimos entrar na fila, né? Então, a gente se inscreveu, né? Pois eu quero até que você fale recentemente como que tá o processo, né? A gente se inscreveu e tal, e aí tem as reuniões que você precisa participar. Aqui em Bragança você precisa participar de 5 para poder avançar com o processo, mas tem que terminar com 10 reuniões. E eu e a Val tivemos assim uma surpresa maravilhosa, porque a gente chegou na reunião e sem saber, tinha 5 casais, fora a gente, 5 casais da igreja lá. Que legal. Então assim, a sala tinha, sei lá, uns 30 casais, 5 era da nossa igreja, fora que alguns ainda de outras igrejas, né? Então a gente ficou muito feliz, assim, porque pra mim, você não tem que só simplesmente falar, você precisa adotar, porque é muito perigoso isso, porque tem pessoas que não têm perfil, podem ir lá querer adotar. Mas se a pregação do evangelho tiver entrando, vai dar esse efeito em alguns casais. Eu acredito que o evangelho verdadeiro entrando no nosso coração vai dar esse efeito do como eu posso servir, né? E uma das áreas fundamentais é essa. Mas fala um pouco pra gente, assim, de alguém que tá nos ouvindo e talvez já desde muito tempo tem esse desejo, tem pensado sobre isso, o Senhor tá falando com ele e com ela sobre isso. Como é que é o processo? Começa por onde? Vai aonde, né, assim, hoje? Então, a primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, é olhar pra dentro de si e perguntar. Por que eu quero adotar? Tá. Essa pergunta, ela é primordial. Por que eu quero adotar? Eu quero adotar porque eu quero ser pai ou mãe. Eu quero adotar porque eu tô com dó. Eu quero adotar porque eu acho que eu tenho condições financeiras e eu poderia oferecer um futuro para uma criança. Se você tem qualquer desejo que não seja ser pai e mãe, olhe com atenção, reflita e vá com calma. Porque Então, adotar não é assistência social. não.
Se você quer ajudar uma criança, você quer oferecer algo para ela, dar afeto, você pode procurar talvez o apadrinhamento afetivo, que é um programa também onde você leva a criança para passear, você tem contato, mas você não tem… Dá pra levar no Natal, né? Dá pra levar Isso, que é super importante e garante um dos direitos da criança, que é conviver em comunidade. Beleza, quero ser pai, quero ser mãe. Tenho as minhas inseguranças que são normais. Tenho medo normal, gente. O candidato que fala que não tem nenhum medo, tá estranho. Que a gente tem medo. Ser pai e mãe gera medo. Aí você vai procurar a vara da infância e juventude da sua cidade. Algumas cidades têm um pré-cadastro que é online, mas é muito importante esse contato, porque aí eles orientam, né? Ah, aqui primeiro é documento, aqui primeiro é curso. Isso é meio que municipal? Não existe uma municipal. Não existe uma padronização em todas as etapas, mas tem que ter na habilitação. Entrevista, psicossociais, que são com psicólogo, assistente social, um curso preparatório. Que é isso que eu falei, né? Entrega dos documentos e assinatura do juiz. É isso que você precisa. Então, por exemplo, aqui são 5 palestras iniciais, depois mais 5. Isso. Na minha cidade são 6 palestras que duram 1 por mês. Aqui é 1 por mês. Então é um processo de 1 por mês. E foi interessante quando a gente recebeu essa informação, vocês vão ter que vir 1 por mês e 10 meses, né? A gente falou, nossa, que complicação. Mas depois a gente entendeu, né? Porque é pra já ser um filtro para quem tá pela emoção, né? Muito. E é legal que as palestras, as cidades que conduzem de uma forma legal, é um momento de você entender. Pô, não foi numa palestra que meu marido se abriu para adoção de irmãos? Quantas famílias chegam a querendo adotar um recém-nascido na palestra e identifica? Ou então, quantas famílias estão motivadas com o recém-nascido, com criança mais velha e descobre que tem vontade de ter um bebê em casa? Então é para você alinhar suas expectativas e preparar. Então, é legal que uma das palestras eles levaram um casal, né, para falar da adoção, e tinha sido entrega voluntária, né? Que é quando a mulher grávida está já dando filho. Então, só que é surreal, né? Porque é muito rápido, né? Quem tá na fila, eles ligam, vem pra cá, que tem um bebê. Sim. E aí a pessoa tem que sair correndo atrás de berço. É muito, muito rápido, é do dia pra noite. Do dia pra noite. E é legal, assim, as cidades que conduzem isso de uma forma bacana, ela vai te preparando para esse processo, vai trazendo famílias. Eu acho muito importante pais por adoção falarem. Porque a gente tira um pouco do romantismo desse processo. E também para você entender a parte legal, como que é a parte jurídica, que todos nós temos dúvidas, né? E esse curso eu considero extremamente importante. Sim, certeza. Mas tem cidades que conduzem isso de uma forma não muito legal, com uma única palestra online. É mesmo? Sim. Então, no Brasil, se a gente fosse colocar uma média nacional hoje, de 1 ano a 1 ano e meio para você se habilitar. O que é se habilitar? Passou por todo esse processo, o juiz considerou você apto a adotar. Quando você vai para a fila da adoção, nessas entrevistas, você cria um perfil. Então, esse perfil você vai descrever qual é o perfil da criança que você tem para adotar. Muitas pessoas acham esse episódio ruim, negativo, mas ele é importante. Porque é um momento de você ser sincero com você. Tá, eu quero adotar uma criança até que idade? E aí você vai sempre assim, quando você vai escolher, por que eu quero isso? Que é o que deixa você tomar uma decisão de uma forma mais racional. Você vai escolher se você quer irmãos ou não, se você quer adotar só na sua cidade, se você quer adotar no seu estado, no Brasil inteiro. E aí quando a gente coloca o Brasil inteiro, tem que ter atenção que se você tá aqui e tocar o telefone, você vai adotar no Piauí e o juiz falar que você tem que ficar 15 dias lá, você vai ter que ficar 15 dias lá, com os custos todos arcados por você. Então, isso é uma coisa que muitos candidatos desconsideram e é importante a gente considerar. E você vai fazer todo esse perfil, beleza, tem o seu perfil. Só que lá na fila, cada criança tem um perfil também. Então, por exemplo, a Flávia, menina, estava como negra, 9 anos, mais 3 irmãos. Aí tem alguma questão de saúde, eles vão colocando. O site toda noite do Sistema Nacional, ele roda, tentando casar os perfis. Então, um momento vai casar o seu perfil que você busca com o perfil dessa criança. Aí a vara da infância te liga. E aí é do nada. É o seguinte, tem uma criança dentro do seu perfil. Alguns assistentes sociais já abrem o jogo, fala detalhes. Outros são mais reservados. Você quer saber mais? Quero saber. Aí eles contam mais. Aí você vai conhecer a criança. Aí quanto tempo você vai ficar nessa aproximação? Não sei, depende. Tem caso que 1 dia.
Você conheceu, você já vai para casa. Tem caso 6 meses, 1 ano. Depende da complexidade de cada caso, de cada criança. Porque essa fase de aproximação ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de crianças a partir ali dos 3 aninhos, porque a criança retorna para a instituição e eles conversam com a criança, tentam entender como a criança tá, como ela tá vendo. E aí os candidatos ficam muito bravos com a aproximação, porque eles querem tudo levar embora para casa. Mas eles esquecem que esse preparo evita muitos problemas na adaptação depois. Porque, de novo, né, a instituição, a gente olha e a gente sabe muito bem que uma casa saudável vai ser infinitamente melhor que a instituição para a criança, né? Mas é o lugar comum para a criança, a instituição, né? E a casa, por melhor que seja, é o lugar novo. Então tem que ter essa aproximação, essa coisa mais lenta, né? Para que seja nova saudável. casa, novas regras, uma nova cultura. Gente, eu fico, depois de viver tudo isso e conviver com as crianças, né? Eu fiquei imaginando, o ano passado eu participei de uma palestra, eu fui mediadora e um garotinho de 12 anos fez uma fala que pra mim foi linda. Eu perguntei pra ele, como você se sentiu quando você chegou na casa da sua família? Ele levantou, ele olhou pro chão, ele falou assim, eu abri a porta, eu vi um buraco negro. É mesmo? Profundo. E ele era muito, mas muito profundo. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu pisava e eu ia conhecer o desconhecido, ou eu voltava para casa, voltava pro abrigo. Eu falei, qual foi sua vontade? Eu fiquei em dúvida. Olha para você ver o impacto disso. Então, você imagina, do nada, alguém vira para você e fala assim, ó, essa aqui é sua mãe. E aí a gente também, eu quero aproveitar para fazer 2 grandes alertas quando a gente fala do povo cristão. É que uma das coisas que a gente como igreja também pode ajudar é que a entrega voluntária, né? Ela é uma lei que aconteceu em 2017, relativamente nova, que prevê que a mulher que não quer a criança, ela possa entregar voluntariamente seu filho para assistente social no hospital, para que essa criança seja disponibilizada para adoção. Isso não é crime. Isso é direito da criança, inclusive. Não é nem da mãe, é da criança. Por quê? Para tentar diminuir infanticídios, para tentar diminuir as negligências que essas crianças podem sofrer. E aí, como povo cristão, o que a gente pode fazer? Parar de julgar quem faz isso. Porque o que a gente faz quando a gente... Porque isso foi a decisão de alguém em não abortar, né? Em não abortar. E é um não ato, negligenciar, né? E é um ato de amor indescritível. Uma mulher chegar ao ponto de admitir que não consegue cuidar um filho, porque não é isso que acontece na grande maioria. A grande maioria assume seus filhos, mas depois não consegue dar conta. Então, a gente tem uma mania muito feia de descobrir que alguém fez isso e ficar julgando. Ai, como pode uma mulher entregar seu filho? Como pode fazer isso? E esse julgo da nossa sociedade impede que muitas mulheres entreguem os filhos. E aí, quando a gente entende que é um direito da criança, que a gente está protegendo a criança, a gente para de olhar com tanta raiva para essa mulher. E a gente começa a ver que isso é pro bem da criança. Inclusive, eu trago aqui uma informação que o pessoal detesta, que eu falo, e eu falo mesmo. Tem muita raiva das mães biológicas, tem muito ódio dessas mães biológicas, mas a grande maioria das mães biológicas que negligenciam seus filhos, entregam seus filhos, viveram a mesma coisa. A gente percebe dentro da vulnerabilidade social um ciclo. Ele se repete. E é incrível o quanto ele é reproduzido. Eu tive a oportunidade de lidar com muitas mães biológicas. E eu vou falar pra vocês, elas não são bruxas, não são bichos. São seres que estão sofrendo muito. E aí, isso justifica que as crianças passaram? Claro que não. Diminui o que as crianças passaram? Claro que não. Mas quando a gente olha com respeito pra essas figuras, a gente também respeita mais as crianças. Porque se você tem ódio da mãe biológica do seu filho entende que você tem ódio dele. Olha a importância disso, né? Então, é uma contribuição muito importante que nós, como igrejas, podemos fazer. Então, não é falado sobre isso. Então, tem que falar. Entrega voluntária é lei, é direito da criança. E eu acho muito também importante a gente falar que todos nós podemos falar um pouco mais sobre esses temas que são tão difíceis, tão delicados, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos. Os pequenos grupos, né? Sim, inclusive igrejas que têm ministérios de casais. Pô, fale sobre adoção. Você não tem ideia de quantas pessoas podem se ajudar. E hoje você
tem que se dedicar em trabalhar com isso apenas? Sim, desde… Então, hoje tem sido, assim, um trabalho / ministério de vocês, o assunto da adoção. Eu não imaginei que eu ia chegar nesse caminho, né? Quando eu comecei em 2021, eu estava só na minha casa, cuidando dos meus filhos. Eu tinha parado até o meu doutorado por conta disso. Eu cheguei a concluir o meu doutorado. Foi um momento de muita alegria. Meus filhos estavam lá festejando comigo. E aí, depois disso, o Instagram cresceu. E eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei que chegaria. Então, a gente já teve a honra de ir em todas as emissoras de TV. A gente participou até de um reality show. É mesmo? Que fomos super julgados. As pessoas, vocês no reality. E que foi… Deus fez, assim, uma coisa que depois as pessoas ficaram muito encantadas. E Deus tem feito uma coisa linda através da nossa história. Que embora a gente não fique falando de Deus no Instagram, as pessoas falam… Eu vejo Deus na história de vocês. Então, hoje é o que eu faço. O Instagram também me deu muita oportunidade de trabalho. Tô para publicar meu livro também, acabei escrevendo. Já tem o tema? Já tá pronto, só tá ali na editora, nos últimos detalhes também, que é a nossa história. E quando que você acha que sai? Acredito que no começo do ano que vem. Legal. Né? Temos planos de mais livros. A minha filha tem o plano de escrever um livro. A Flávia, acho que se der certo vai ser o melhor. É o dela. Sim, a visão dela. E aí hoje você falou várias vezes durante a entrevista de eu já atendi. Hoje você faz atendimentos? Eu sou… O pessoal que tá nos ouvindo, né? Eu sou palestrante, então eu tô sempre em algum grupo de apoio à adoção. E de início, eu cuidava de muitas famílias via rede social. Hoje eu já não tô fazendo tanto, né? Porque é uma complexidade muito grande, você tem que ter uma dedicação muito grande com as famílias. E aí, como a gente tá muito grande, às vezes eu não consigo dar atenção para todo mundo. Sim. Então hoje eu já faço diferente. Quando chega uma família com uma necessidade, a gente encaminha para alguém que possa cuidar dessa família, né? Entendi. E você falou também, assim, adoção é um tema para todos nós. Todos nós. Né? Mas não é todos que terão o ato de adotar, né? Sim. Se você pudesse falar assim, quais são as famílias que têm esse perfil? Tá. O que seria esse perfil? Para adotar, você tem que ter uma facilidade em ter empatia com o outro. Então, quando a gente fala de empatia, é se colocar no lugar do outro. Você tem que estar disponível a perdoar. Em inúmeras situações você vai ter que perdoar. Você tem que estar disponível a aprender. Não dá para se tornar um pai ou mãe pela vida da adoção achando que você sabe tudo. Não vai. Não, e eu vou te falar que eu fiz 2 adoções, eu tinha uma baita experiência. E quando a Nath chegou, eu vivi complexidades com ela, que eu fiquei totalmente sem saber como agir. Você tem que se adaptar, resiliente. Então você tem que ser aquela pessoa que sabe viver no caos, mas levanta. São características que mais importam dentro do processo adotivo, né? E comprometimento com o outro. É interessante, porque quando a gente faz essa pergunta, talvez uma das primeiras coisas que as pessoas vão pensar é se tem condições financeiras, né, e tal. E isso tá lá embaixo na lista. Tá lá embaixo. O financeiro é muito engraçado. Pô, nós nos tornamos pais de 4, né? Em meio ao desemprego. E é difícil, não é fácil. Você tem que ter planejamento familiar, você tem que ter juízo, pensar, fazer conta, como qualquer família. Porque as crianças que vêm, elas vêm com dores, traumas profundos. Então, sim, se faz importante um acompanhamento psicológico. A gente Você tem vai pagar por isso, a gente tem que tirar esse tabu, tá, gente? A terapia, ela vem pra ajudar a criança. A criança mesmo, através da terapia, entende o que ela sente, né? Então, o psicólogo, ele só é um mediador. Algumas vezes você vai precisar de um psiquiatra. Pra você. Também. Essas crianças também. Em alguns momentos você pode precisar de um psicopedagogo, porque são crianças que vêm com uma defasagem escolar, que vêm com uma série de déficits de desenvolvimento. Então você vai ter custos, né? Mas a gente, em 2, 3 meses, se adapta. Você vive com o que você tem. Agora, não é isso. É muito mais emocional. É muito mais uma disposição em viver o emocional. Uma vez eu ouvi algo interessante que é um pastor amigo que teve uma filha pela adoção. E aí ele falou que
passou uma situação parecida com a que você relatou, de rejeição e tal. E aí ele falou que um dia sentou com ela e falou assim, ó, seguinte, eu adotei você, mas você precisa me adotar. Sim, é muito importante, isso é bilateral. Eu adotei você como filha, mas quando é que você vai me adotar como pai, né? E aí foi esse processo de cura e tal. Até ele relatou algo muito interessante, assim, de que uma das questões para ele, que foi um desafio, né, com a filha, ela chegou a morar na rua um período, né? Então, ele falando que uma das questões é independência. Então, por exemplo, ele falou assim, pensou, né, uma pessoa que morou na rua, naquele desconforto da rua, agora tem uma cama, né? E um travesseiro dela e tal, né? E ele chegava no quarto e ela tava dormindo no chão. Sim, muito comum. E aí ele falou, meu Deus. Aí ele descobriu uma coisa, que é assim, uma coisa que a pessoa tá agarrada é eu não vou fazer o que você manda. Mesmo que o que você tá mandando pra mim é muito bom, eu não vou fazer o que você tá mandando. Porque a rua ensina essa questão da independência. E tem mais também, né? Essa questão do… Quando eles começam… A Flávia era assim. A Flávia, ela não se olhava no espelho. Ela não olhava. E eu falava assim, mas que essa menina não olha no espelho, gente. E aí, depois de muitos anos, ela falou assim, mãe, quando eu olhava no espelho e eu via que eu estava mais bonita, que eu estava mais feliz, eu na hora sentia muita dor. Então eu não podia olhar no espelho. E eu falei assim, mas por que, filha? Porque o que eu via no espelho não era a forma que eu me sentia. Eles têm dificuldade de viver o novo. Então, assim, Porque é uma mudança exterior, né? Lá em casa, pô, 5 anos com os nossos filhos. Até hoje, Douglas, tem situações lá onde a gente vê eles se autoflagelando mesmo, sabe? Criando situações pra sofrer. Agora, eu brinco que a gente tá com 3 meses de vitória. Porque daqui a pouco é muito engraçado. Dá um gatilho, mudança comportamental, destrói o ambiente. Aí passa, por que aconteceu isso, filha? Mãe, não sei, mas eu não consigo ficar num ambiente saudável. Isso porque os nossos filhos verbalizam, eles têm uma facilidade. A nossa filha, o ano passado, quando eu fui gravar o reality, eu fiquei uma semana fora. E quando eu voltei, eu falei, como foi pra você? Assim, eu olhava no espelho e falava, minha mãe vai voltar, minha mãe vai voltar. Já fazia 4 anos que ela morava com a gente. E sabe que você não vai embora. Ela precisou verbalizar todos os dias, olhando no espelho, que eu ia voltar. Forte, é muito. Forte. A gente vê, os estudos mostram, aí lá vai de novo ciência, que é de 20 a 25 anos para ressignificar um trauma. Meu Deus. E a gente quer que a criança com 1 ano já esteja disponível, já esteja aberta, né? Você chegou a ler alguns livros do Gabor? Não? Não li. Ele é especialista em trauma. E até a Val leu um recente agora. Ela leu 2. E um deles é O Mito do Normal. Esse eu já ouvi falar o É título. muito legal, porque é sobre trauma. Sim. E aí ele lançou um outro agora. É que eu acho que não tem em português ainda. Scattered Minds. E aí ele vai mostrando como o tipo de educação que a gente tá dando tá gerando crianças com TDAH, né? É bem interessante, sim. É muito. Mas ele é especialista em trauma, assim, e realmente… Tanto que ele defende que trauma é o principal fator de morte na humanidade. Nossa. E aí ele fala assim, por quê? Aí você fala, acho que não, olha aqui, é câncer. Mas por que você pessoa teve câncer? Entendeu? Já é provado. Tem muitos que estudos. Tem questões emocionais muito profundas que abrem essa parte genética pro câncer. Aí, por que você pensa? Mas não, ele morreu de acidente de carro porque tava bêbado. Por que ele bebia? E aí ele vai mostrando que indiretamente tudo vem daqui. E é legal a gente também frisar que quando a gente fala das crianças que foram acolhidas, retiradas de suas famílias, hoje a gente já sabe que elas viveram pelo menos 3 grandes traumas e rupturas. Então, quando a gente vai estudar psicologia do trauma, vai olhar traumas do desenvolvimento, é complexo. Porque é muito mais do que a literatura descreve. Já chegou a ser comparado ao trauma de guerra. Tamanho impacto. Então, a gente já sabe que o trauma muda o cérebro,
O trauma muda a biologia da criança. Então, as crianças que sofreram grandes traumas, elas têm mais sensibilidade à medicação. E aqui fica um alerta, porque as famílias adotam, querem levar as crianças para tudo que é médico, para tomar um monte de remédio, para curar tudo que é problema da vida. E eles metabolizam diferente medicações. Crianças que sofreram grandes traumas têm mais propensão à alergia. Então, muitas famílias adotam recém-nascidos e acham que vai ser tranquilo, mas é muito comum durante o período de aleitamento, de mamar, não conseguir ser alérgico ao leite, por exemplo. Pode ter também várias outras questões a outras, diabetes e tantas outras doenças. Então, o trauma, ele não é só um detalhe, ele é muito importante nesse processo todo. E nós, como famílias que queremos seguir essa via, a gente tem que entender isso. Porque quando você entende, não é que você vai olhar para o seu filho e vai taxá-lo, vai menosprezá-lo, mas você vai olhar diferente para o comportamento. Porque o trauma é só o comportamento só é a pontinha do iceberg. Tem muito dá mais. Muito mais paciência. Né? E é legal também, antes que, até pra gente não esquecer, eu queria deixar aqui um alerta, que é muito sensível também, é em relação à introdução da religião na adoção. Se você opta, principalmente pela adoção tardia, é comum que a criança não tenha vivência com a igreja evangélica, já que eu já falei que a maior parte das crianças dos abrigos não recebe esse apoio, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa introdução da igreja, né? Eu já vi muitos cristãos evangélicos devolverem os seus filhos porque eles não queriam ir para a igreja. Isso é muito comum, inclusive o pessoal que trabalha com o processo adotivo, equipe técnica, às vezes você fala que é evangélico e já olham preocupados. Então, isso é uma das coisas que você tem que se perguntar lá, tá? E o que eu vou fazer se a criança não quiser ir pra igreja? Exato. Como que eu vou reagir? Como eu vou fazer essa introdução, né? Porque, lá em casa, nossos 5 filhos, foi lentamente, mas eles foram super receptivos. Mas e se um deles virasse e falasse assim, não vou? E aí? Como que você vai agir? Você vai agir diferente porque ele veio pela adoção? Você vai agir com amor? E na adaptação, você vai forçá-lo a ir? Sendo que é momento de sentar, brincar, divertir? Tudo isso tem que ser pensado antes do processo adotivo. E a resposta é simples, né? Se fosse um filho biológico, falou que não vai. Você vai faria? Devolver para quem? Exatamente. Então, assim, um conselho, até se você opta pela adoção tardia, seja honesta com a criança. Se é importante ali na igreja com você, desde a aproximação, fala pra criança. A Nath, a gente fez isso. A Nath, a gente sentou com ela e falou assim, filha, é o seguinte, você não precisa se converter à nossa religião. Mas ir ao culto é um evento familiar. Aí eu até falei assim, geralmente nós sentamos todos juntos. A gente gosta de dar a mão e assistir o culto junto. É um momento familiar. Nós gostaríamos muito que você estivesse com a gente. O que você acha disso? Isso é um problema pra você? E aí a Nath falou, não, mãe, eu vou. Eu falei assim, você não precisa levantar. Você não precisa cantar, não precisa nada. E aí, no caso da Nath, ainda a gente foi abençoado que deu 10 meses, a Nath estava se batizando na igreja. Mas foi totalmente voluntário. Então, é um assunto também importante, bem complexo. Obrigado, Fernanda. Imagina. Poxa, que papo legal. E eu tenho certeza que vai ficar uma semente, assim, no coração de muitas pessoas. Vão ver de que maneira isso floresce. Talvez você receba um monte de mensagens lá no seu Instagram. Pessoas pedindo talvez até mais orientação e para você ir direcionando as pessoas. Mas obrigado mesmo. Imagina. E não só pelo podcast, mas pela vulnerabilidade, por abertura e deixar que das suas feridas saia um poder para curar outras pessoas, seu testemunho alcance outras pessoas. Eu agradeço e também quero deixar um elogio por vocês estarem trazendo esse tema. E eu espero que muitas pessoas que assistam aqui possam levar esse tema para dentro das igrejas, esse debate. Eu acho que vai ajudar muito. Amém, amém. Obrigada. Isso daí. Obrigado você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido. Se você puder nos ajudar, como a gente disse, a adoção é um tema para todos. Então pega esse link e sai mandando nos grupos, manda nos grupos da igreja, nos grupos de amigos e tal, para levantar esse tema, que nos próximos encontros a gente possa conversar sobre isso, levantar esse tema tão importante para nós e tão importante para Deus. Então, como eu disse no início, deixa um comentário aqui, também curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê aí no nosso próximo podcast. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!